Oi para vocês, tudo bem? Como estão no início do semestre? Vamos começar a nossa aula, tá? Eu fiz uma grande pesquisa aqui antes de dar início, dando sequência ao livro, né? Que o livro que eu sigo para dar aula para vocês chama Pequena História da Dança, sinal que é grande, né? Então, eu achei relevante tudo isso que a gente viu até agora. E na próxima aula a gente vai ver ainda sobre uma pessoa que a gente já falou, que é o Petipa, que eu acho ele um compositor, um autor assim, importantíssimo para a dança, sobre o que ele fez, né? Nós vamos falar sobre ele e depois a gente vai passar para a dança moderna, tá? Para dar sequência. Tudo bem? Vamos começar então? Então, elementos de linguagem, dança e sentidos 2. Tá bom? Vamos começar. Então, hoje eu coloquei como os componentes do romantismo na história da dança, tá? Vamos seguir. Os homens de letras que desenvolveram seu talento escrevendo roteiros fizeram significativa contribuição ao desenvolvimento do balé romântico. Escritores como Scribe traziam suas experiências de teatrólogo profissionais, enquanto os outros, como Gautier, davam aos seus textos a visão do poeta, mas uns e outros possuíam inigualável experiência de ganhar a vida escrevendo para a burguesia emergente. Como tinham a noção exata do que era necessário fazer para agradar a plateia, não lhes foi difícil descobrir como satisfazer o público que frequentava a ópera, se a nobreza e a alta burguesia ocupavam poltronas e camarotes, e o povo em geral apinhavam, né? O que apinhavam? É aglomerar, o que a gente não pode fazer hoje. Então, se aglomeravam. Então, olha o que acontecia. Se você já foi num teatro, como eu falei para vocês, eu fui no o Teatro Nacional aqui já era diferente, mas o teatro em São Paulo, Teatro Municipal de São Paulo, ele tem os balcões, né? Então, a burguesia sentava embaixo nas cadeiras. Isso existe até hoje, porque as poltronas de cima dos balcões são mais em conta, não são tão caras, mas fica longe para ver. Então, era isso que eles estavam querendo dizer. Eles se amontoavam para ver o espetáculo, tá bom? Então, apinhavam. Eu não sabia que falava assim, mas fui ver o significado. Nos balcões e galerias, necessário um tipo de composição que agradasse. Então, eles faziam uma composição que agradasse a todos, tá certo? Então, tá, deixa eu ver o que eu fiz aqui para mostrar para vocês. Sobre o Scribe, Eugène Scribe. Ele era francês, escritor e romancista. Deixa eu passar aqui, você vai ver ele aqui já, vocês vão ver. O Scribe é aqui, ó, do seu lado direito. E do outro lado é uma obra de Gautier, tá? Eu achei interessante mostrar isso para vocês, tá? Isso, vamos seguir. De todos esses escritores, Gautier era um caso à parte, já que, como poeta perfeitamente integrado ao movimento romântico, sua imaginação voava com a facilidade ao reino da fantasia. Mas ele era, ao mesmo tempo, jornalista e crítico teatral. Adquiria profundo conhecimento do balé e das complexidades técnicas da dança. Somava, assim,
a ternura, a espiritualidade, o prático ao imaginário, o que o fez um perfeito veículo para o estabelecimento do balé romântico. Não mais como arte adolescente, mas como arte agora adulta, ao ponto de competir com o teatro e com a ópera tão, que famosa que existia, estava competindo já no gosto do povo. Então aí eu achei uma obra dele, deixa eu olhar aqui, de Gualtier, e uma publicação no jornal dele, tá bom? Vamos seguir. Os roteiros escritos por esses autores abriam, deixa eu mudar aqui rapidinho, isso, desculpa, continuando, abriam lugar a situações e ideias que sempre refletiam os ideais românticos então predominantes. Entre as novas tendências e ganharem lugar no balé estavam o agudo conhecimento do passado histórico, a noção teatral da cor local e a criação de uma atmosfera cênica, de sonho, de fantasia. Nós vamos falar bem nisso daqui a pouco, sobre os cenários, tudo isso de equipamentos cênicos, tudo que eles sentiam ou criavam foi virando realidade para o cenário, para que a peça teatral, incluindo o balé, a ópera, aparecesse bem real, tá? Enquanto o coreógrafo, o músico e o desenhista, olha só como envolve muita gente nisso, faziam cada qual no seu campo uma importante contribuição à ilusão produzida no palco. Deixa eu passar aqui um pouquinho para frente. Produzida nos palcos. Todo o processo era iniciado pelo roteirista ou libretista. Lembra que a gente viu o significado dos dois na aula passada, do balé, que naturalmente se baseava num esquema literário, buscando inspiração no seu próprio trabalho ou nos outros autores, tá? Tá, vamos passar aqui para frente para vocês verem. Aí, eu coloquei, se vocês percebem ou não, eu sempre coloco foto masculino e feminino junto, homem e mulher, quando tem duas pessoas, né? Para vocês terem noção, o homem dança, a mulher dança, o homem dança, né? E quando dança homem e mulher, chama-se PADD, tá? Escreve paz, Deus com U e X no final, tudo separado, PADD. E quando tem três, olha essa gravura do lado esquerdo de vocês. Isso, o lado esquerdo tem um pas de trois. São três pessoas. Normalmente são dois homens e uma mulher, ou três mulheres, tá? Ou um homem e duas mulheres. Acontece, então, pas de trois, né? Escreve pas de trois, tá? Pas de trois, certo? Vamos seguir. Dentro do ideal romântico, as emoções dos espectadores deveriam ser acirradas. O seu olhar maravilhoso através das situações inusitadas, sob a influência desses roteiristas e literatos, o balé da idade romântica se enriqueceria com novas propostas, uma vez que seus criadores podiam beber nas fontes mais variadas, até então desprezadas pelas convenções de uma época que já estava sendo ultrapassada. Então eu coloquei como de exemplo aí Gisele, tá? Gisele, nós falamos dela que ela
da aula passada sobre ser gótica, lembra disso? É uma história, eu vou contar ela para vocês, depois na outra aula eu vou contar a história de Gisele para vocês, mas ela é sempre assim, morre, eu falei isso na aula passada, ou ela morre de amor, ou querem matar o que está apaixonado por ela. Veja bem, nessa gravura do meio aí tem uma cruz, porque elas estão num cemitério, tá bom? Essas são as criações, cabeça do Criador, cada um cria do jeito que quiser, certo? Mas Gisele é bem famosa. Vamos seguir. Deixa eu virar aqui rapidinho. Outro dos traços básicos ou desenvolvimento do romantismo na arte ou na literatura é a busca da recriação do passado. Assim, em Manon Lescaut, 1830, escreve evocaria a vida do século XVIII. Em La Révolte des Rieux, 1833. O ambiente era na Espanha durante a ocupação moura. Em La Gypsy, o cenário era a cidade de Edimburgo durante o reinado de Carlos II. Paquita, 1846, se passa na Espanha durante as guerras napoleônicas, e Osaï, 1847, tem como cenário a França e os mares do sul durante o reinado de Luís IV. Tá, então eu peguei Paquita. Na verdade, eu procurei algumas outras coisas mais do passado, mas assim, tem alguma coisa? Desculpa, eu estava descentralizada aqui, mas vocês estão me ouvindo. Tem alguma coisa do passado? Alguma coisa, mas eu acho que vale mais a pena a gente falar do mais recente, que é Paquita, e é histórico também, né? Então eu coloquei uma foto antiga de Paquita. Olha só a diferença da roupa de antes e de agora. Olha lá os três do lado esquerdo de vocês. Pas de trois. São duas meninas e um menino. Lembra no outro que era dois meninos e uma menina? Então essa é Paquita, tá bom? Balé de repertório. Vamos seguindo. Isso. Quando não evoca o passado, o roteiro recebia uma injeção de cor local levada a cabo pelos desenhistas nos cenários e pelo coreógrafo na composição de danças pseudo-nacionais. Como a Espanha era exatamente popular na França, danças desses países apareceram em diversos balés. Lembra das danças características dos países? Como Le Diable de Boutou, 1836, Le Ogier, 1831, mas os países que serviam de ambiente incluíam a Suíça, em Nathalie, 1832, a Itália, em La Tarentule, 1839, a Bélgica, em La Julie Filigrande, em 1842, a Polônia, em La Diable, a Quatre, em 1843, os Estados Unidos, em Les Mohicans, em 1837, a China, em La Château Métamorphosée, em Femme, São Domingos, em Lavorier, em 1838, e a Pérsia, em La Péri. Mais tarde apareceram balés ambientados na Arábia, no Japão, no Peru. Foram grandes números de obras passadas, mas nas Ilhas Britânicas, representantes sem dúvida da influência literária,
Voltando aqui, na Arábia, no Japão, grande número de obras passadas nas Ilhas Britânicas, representantes, sem dúvida de influência da literatura não literária inglesa em todo o período romântico, tá? Eu achei essa gravura que vocês estão vendo aí de Le Diable, de Boitou, né? Interessante, olha só que a fisionomia do artista, né? E essa que eu achei mais fácil de procurar, que é na Polônia, né? O autor é Lesage, né? Romancista que fez, muito conhecido por essa obra. Então ele ficou conhecido por essa obra, Le Diable de Boitou, tá bom? Vamos seguir. As influências mais profundas sofrida pelo balé romântico talvez tenha sido a do romantismo alemão, que introduziu elementos sobrenatural e inspirou o tema da busca do homem pelo inatingível, personificado naturalmente por espíritos como os sílfides, as dríades e as Willis. Deixa eu colocar um pouquinho para cá. Tá. Com o processo do desenho dos cenários e da iluminação, foi possível criar lugares misteriosos, bailarinas em voo, personagens que apareciam ou desapareciam, provocando na plateia todo um frisson, quer dizer, assustava, né? Então a plateia se envolvia e se envolve ainda quando a pessoa é bem sensível e vai ver uma peça teatral, precisa ter a sensibilidade, prestar atenção, né? Então a gente vive o que está acontecendo, vive. Eu normalmente desculpa, gente. Eu falo isso para os meus alunos, quando a gente está montando uma peça, ou um grande espetáculo, ou um espetáculo pequeno, e a gente está representando um papel, nós temos que realmente acreditar que somos aquela pessoa. Eu falei isso nas primeiras aulas para vocês, temos que acreditar, né? Tanto um bailarino quanto um ator, tá? Então, com o progresso do desenho, vou ler esse pedacinho de novo. Com o progresso do desenho dos cenários e de sua iluminação, foi possível criar lugares misteriosos, bailarinas em voo, personagens que apareciam e desapareciam, provocando na plateia todo um frisson, bem como com o momento vivido, mal comparado talvez com toda essa parafernália cênica. Funcionasse na época como a mordida do Drácula, realmente, né, assustadora, né, até hoje, funciona nas telas dos nossos cinemas. Era o inesperado, o misterioso, desconhecido, agindo frontalmente sobre a imaginação já exacerbada de uma plateia ao seu dia a dia. Então eu coloquei essa gravura aqui, ó. Deixa eu colocar um minutinho. Isso aqui. Eu coloquei. O Hoffmann é um ator alemão, um compositor alemão, que eu achei sobre ele, né? Não tá falando aí no parágrafo, mas eu achei interessante fazer essa pesquisa, que eles falam bem isso daí, né? O Hoffmann está do lado direito de vocês. Então ele é compositor, pintor, escritor, conhecido por suas histórias em que os personagens são sobrenaturais e sinistros, né? Aí eu dei o exemplo do frisson da mordida do Drácula, que eu achei aí. Tenebroso, né? Eu tenho medo. Mas normal, para a gente ver como arte é interessante, muito interessante, tá? Vamos seguir então.
Isso. O progresso técnico permitiu que se criasse, na época, aquilo que até então só era visto nos quadros de determinados pintores. Clareiras iluminadas por um luar misterioso, acampamentos de ciganos, cuja iluminação provinha de fogueiras estrategicamente colocadas. Tratava-se de reproduzir em uma ambientação, um movimento, a ilustração dos livros de então, permitindo ao leitor dar asas à imaginação pela soma da imagem ao texto. Por que eu coloquei essas gravuras aí para vocês? Para mostrar os cenários. Olha só, que interessante. Vou dar exemplo. Quando nós montamos aqui no colégio o Quebra-Nozes, nós tivemos que alugar cenários enormes que vieram empacotados de São Paulo para a gente poder montar, porque não tem como não ter cenário. Quebra-Nozes, eu vou falar dele mais para frente, na aula que vem eu vou falar dele, porque nós vamos falar de Petipa, né? Então, tem que ter, embora agora as coisas são mais tecnológicas, né? Dá para reproduzir na tela cenários, tem isso também, né? Mas olha só que bonito. Eu coloquei 3 para vocês terem uma ideia. Eu acho que essa daqui da direita em cima é o Lago do Cisne, a parte do Cisne Negro. O da esquerda, eu acho que é Gisele, no começo, no acampamento dos camponeses. Não, na Vila dos Camponeses. O outro eu não sei. Mas está bem bonito o cenário, veja bem. Vamos seguir então. Toda essa febre atingiria uma plataforma mais alta em La Sylphide, cujo segundo ato, La Sylphide é um balé de repertório. Nós não vamos ver sobre ele hoje, mas vou falar sobre ele na aula que vem, tá? Cujo segundo ato, desenhado por Ciceri, era uma floresta iluminada. Ah, tá, aquela gravura que eu falei para você que eu não sabia, realmente, agora que eu lembrei que eu selecionei, é La Sylphide, tá bom? Esse cenário fantástico iria desencadear uma verdadeira avalanche de obras semelhantes, atingindo o nível máximo em 1841, com Gisele, tá? Gisele, a gente vai falar sobre ela hoje. O segundo ato desse balé, passado num cemitério, olha lá o que eu falei, abandonado, iluminado pelo luar que atravessava uma espessa floresta, tá? Até hoje nos faz sentir um certo frio na espinha, realmente. O primeiro ato de Gisele é todo engraçadinho, toda uma vila de camponeses, mas aí, depois eu conto a história. Vamos seguir aqui, depois eu conto a história dela. Realmente é a soma perfeita do libreto, coreografia, iluminação, música e desenho. E essa soma acabaria por ser uma das grandes descobertas do balé romântico. Gualtier escreveria: La Sylphide abre as portas de uma nova era na coreografia e através dela os romancistas entram no reino de Terpsicore. Após La Sylphide, balés como Zéfiro e Flora e os filhos de Vulcano não são mais possíveis. A ópera expulsa os deuses do Olimpo. Você viu como vai mudando? Uma coisa vai passando para melhorar, né? Como eu falei da tecnologia agora, né? Do cenário, e assim foi. É a lei da vida, né? De seu palco e se enche de gnomos, ondinas, salamandras, elfos, peris e todas aquelas criaturas estranhas e misteriosas.
que tão bem se prestam às fantasias do coreógrafo. As 12 mansões de mármore e ouro do Olimpo estão agora relegadas à poeira, poeira do depósito de cenários. Quer dizer, eles guardaram tudo porque as coisas foram mudando. Os cenaristas são solicitados a produzir apenas florestas românticas, vales iluminados pela luz daquela lua alemã que encontramos nas baladas de Henry Heine, tá? Nós falamos dele na aula passada. As malhas cor-de-rosa, vocês vão entender isso, ainda são cor-de-rosa, pois não há coreografia sem malhas. Mas os coturnos gregos foram substituídos pelo cetim do sapatinho de balé. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Esse novo tipo trouxe através de si uma grande quantidade de gaze branca, tule e tarlatanas. Que foi mudando as vestimentas, né? Tule é usado para fazer aquelas roupas armadas das bailarinas. Sombras que dissolvem na névoa dos palcos, tá? Então, olha só, essa é a flora que eu coloquei aí, que eu achei interessante colocar, que é mais antiga, né? E coloquei para vocês olha que interessante, os sapatos que usavam antigamente para dançar, né? Veja bem aí em cima, que esquisito. E o do meio, mais esquisito ainda, mas era da época. Hoje em dia, a mulher usa sapatilhas de ponta. Ela só usa sapatilhas de ponta quando ela estiver preparada fisicamente para colocá-la, porque é muito difícil. Normalmente, quando ela tem uns 11 anos, ela pode até tentar colocar. Isso cabe à professora decidir se ela está pronta para colocar, se a musculatura está pronta, tá? E eu coloquei aí do lado esquerdo uma sapatilha também de ponta. Olha que linda! Essa sapatilha, antes só existia sapatilha cor-de-rosa, depois começou a surgir sapatilha salmão. Agora tem sapatilhas coloridas, como essa daí que é cor de pele morena. Olha que linda essa sapatilha, maravilhosa, né? Então, tudo muda. No meu tempo, não é que a professora, eu sempre esqueço. A professora, quando dançava, fazia aula, a minha sapatilha tinha acho que só 2 marcas. 2. Ou você comprava fora do país, né? Mas agora tem uma infinidade de marcas do nosso país, fora do país, que dá pra gente comprar pela internet. Nossa, muitas. Então, eu acho que nós, da minha época, sofreu muito mais dores nos pés, porque não tinha tanta tecnologia, tá certo? Um beijo para vocês, daqui a pouco eu volto falando sobre Gisele e Paquita, tá certo? Um beijo grande e fiquem com Deus.